É com grande alegria que nós nos encontramos nesse primeiro dia da semana, quando lembramos da vitória sobre a morte de Jesus Cristo. E por causa dele aqui estamos, para glorificar o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador. E esse Deus que fala conosco, e nós ouvimos hoje o que Ele nos diz, abrindo as nossas Bíblias no Salmo 119. E lemos os primeiros 8 versículos desse texto. Nós vamos fazer uma leitura alternada, Salmo 119, de 1 a 8. Vamos ficar em pé para procedermos a essa leitura. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos na vista. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Vamos responder a isso que estamos lendo e ouvindo da parte de Deus, cantando. Ó minha alma, a Deus bendize.
orar a Deus, eu vou convidar o nosso irmão José Jorge, por favor, Zé, para nos conduzir numa oração audível ao Senhor. Santo e eterno Deus, nosso Pai, nós te somos gratos por mais um dia de vida que nos concede, Senhor, pelos momentos que vamos passar na Tua casa, em torno da Tua palavra, na comunhão dos nossos irmãos, buscando os Teus ensinos, para que possamos ouvi-los, gravá-los em nossos corações e também para colocá-los em prática, Senhor. Nós pedimos a Tua ajuda neste momento, a todos nós, que Tu estejas abençoando todos os lares desta igreja. Amém. Aqueles que aqui estão, aqueles que por alguma razão ainda não chegaram, mas que têm em seus corações a centelha viva do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Em nome de quem oramos, agradecidos. Amém. Amém. Mesmo em pé, nós continuamos a ler no Salmo 119, agora a partir do 9 até o 16, versículos 9 a 16, e de novo, vamos alternar a leitura desses versículos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a Tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as Tuas palavras, para não pecar contra Ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da Tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos Teus preceitos, e às Tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Amém, bendita seja a palavra de Deus. Assente-se, por favor. O Salmo 119, como todos os outros, mas ele especialmente é louvor, gratidão e o retorno humano pelos grandes benefícios que Deus nos concede. E o Salmo 119 é uma oração de gratidão e de fé pelo maior de todos os benefícios, Deus falar conosco, Deus nos dizer quem é, qual é a sua vontade, quais são os caminhos que Ele tem para nós. Esse é o grande benefício que Deus nos dá, conhecê-lo. Conhecer a Deus é a maior bênção que qualquer pessoa pode ter. E por causa desse conhecimento, nós podemos retornar a Deus, falar com Deus. Deus começa esse diálogo e nos dá a oportunidade de usufruir dele. Então vamos ter um tempo de oração em que cada um de nós poderá colocar diante de Deus a si, sua vida, seus problemas, suas angústias, suas necessidades, suas aspirações. Vamos então ter essa grande oportunidade de falar com Deus pessoalmente. Oremos. Senhor Deus bondoso, eis-nos aqui na Tua presença, irmanados à grande igreja, espalhada em outros endereços neste mundo. Alegres, porque o Senhor nos quer bem. Porque conhecer o Senhor, como diz o Salmo,
é ser um bem-aventurado. É ter a sua maior necessidade suprida. Pecados perdoados, dúvidas esclarecidas, angústias aliviadas, planos colocados nas mãos daquele que tudo sabe e tudo pode. Se conosco, Senhor, para continuarmos na Tua vereda, a vereda dos justos, o caminho que Jesus Cristo veio ao mundo nos ensinar, por Ele andar. E responde a Deus as nossas orações segundo o Teu bendito querer, que sabemos que é o melhor para as nossas vidas. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vamos nos colocar em pé novamente e unir nossas vozes em louvor a Deus com este hino. Vamos ler juntos ou declamar juntos, talvez um dos textos mais conhecidos, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, e que nós o temos aí no Salmo 119, o versículo 105. Vamos ler juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mais uma vez, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bendita a palavra do Senhor. Amém? Assentai-vos, irmãos. Se houver mais alguma criança, pode se dirigir lá com a nossa missionária Jaqueline. Ela estará trazendo uma palavra especial nesta manhã também, para os infantes.
Dizem que vivemos numa era esclarecida. Dizem que vivemos um século como nenhum outro. Parece que não há mistérios, não há segredos. Você pode consultar aquilo que se chama o oráculo, o Google, e você terá conhecimento de tudo. Até você pode se surpreender, coloque o seu nome lá no site de busca, alguma coisa você vai encontrar. Mesmo que você não tenha escrito nada, mesmo que você não tenha dado nenhuma palestra, que não seja um famoso, experimente colocar o seu nome lá. Dizem que vivemos numa era esclarecida, mas na verdade vivemos num mundo coberto de trevas. E somente, e tão somente, a luz de Deus poderá nos guiar pelo caminho certo. Se obedecermos a sua palavra, continuaremos andando na luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Felizes são aqueles, porque o Salmo começa assim: bem-aventurados, que encontram direção segura na palavra do Senhor para viver os seus dias, para viver a sua peregrinação aqui neste mundo que está em trevas, mas no qual Deus não nos deixou sem a sua luz para nos guiar, para nos dirigir. Este versículo 105, ele combina duas imagens bíblicas bem conhecidas. Primeiro, a do caminho, que é a nossa vida. A vida, ela é um caminho. E a palavra de Deus é a luz que nos ajuda a seguir pelo caminho certo, pela direção certa. O mundo antigo não conhecia a iluminação como a que nós temos hoje. Hoje nós temos nos nossos carros faróis possantes, faróis que se chamam faróis de milha, porque eles iluminam bem distante. Você pode ver o que está bem adiante de você, porque esses faróis são possantes. As nossas ruas, quando circulamos por elas à noite, temos uma boa iluminação que nos permite ver além daquilo que está bem próximo de nós. Apesar que nesses dias de chuvas e temporais temos ficado às vezes no escuro. Mas se acendemos qualquer lanterna, essa luz será maior do que aquelas que se usava no mundo antigo, e de que o salmista está aqui falando. O mundo antigo não conhecia essa iluminação. As pessoas carregavam consigo pequenos potes de cerâmica contendo óleo, e a luz dessas lamparinas iluminava apenas o próximo passo do caminho daqueles que usavam esta lamparina. E nós precisamos tomar esta ideia que nos passa, esse conhecimento cultural, esse conhecimento dos usos e costumes daquela época, porque quando nós seguimos a palavra de Deus, nós estamos assim, caminhando pela fé, porque cada ato de obediência, a palavra de Deus nos mostra o passo seguinte, e por fim nós chegaremos ao nosso destino. Então nós precisamos, segundo esse texto, talvez seja o texto-chave desse salmo, obedecer a palavra de Deus diariamente, como aquela lamparina que ia nos iluminando passo a passo. Mas nós vivemos num mundo em que queremos as coisas prontas, nós queremos as coisas menos complicadas e achamos que esse passo a passo que Deus nos propõe na vida é complicado demais. Mas Deus não antecipa mesmo muitas coisas na nossa vida, Ele quer que nós aprendamos com Ele, na comunhão com Ele, no dia a dia com Ele. Nós nos casamos e não conhecemos totalmente o nosso cônjuge, mesmo que tenhamos namorado muito tempo. A vida conjugal é uma vida de conhecimento, cada novo dia.
e assim no nosso relacionamento com Deus. Portanto, queridos irmãos, este belíssimo salmo, este salmo que exalta a palavra de Deus, exalta o próprio Deus, porque nós não podemos nos esquecer que o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, Jesus Cristo é Deus, a palavra viva de Deus entre nós, ouvimos a sua voz. E a ênfase deste salmo, o mais longo da Bíblia, e é claro que eu não vou pregar sobre todo ele hoje, né? Porque seria impossível. Mas ele fala sobre esse ministério da palavra de Deus na vida interior dos seus filhos, dos filhos de Deus. Ele descreve como a palavra nos capacita a crescer em santidade e em obediente fé, passo a passo na presença de Deus. O Salmo é um lindo poema, e um poema acróstico. É um poema muito bem elaborado na língua hebraica. São 22 estrofes correspondentes a letras do alfabeto hebraico. Cada estrofe tem 8 linhas de 2 partes que começam todas com a mesma letra. Eu acho que é por isso que no passado nós gostávamos tanto dos jograis na igreja, né? Porque muitos deles eram acrósticos. Aprendemos isso na palavra de Deus. O Salmo 119 tem o propósito de demonstrar a excelência, então, da palavra de Deus. E para fazer isto, o autor vai discursar acerca da necessidade que temos de ouvir e de praticar aquilo que Deus ordena e dos benefícios decorrentes desta obediência, deste caminhar com o Senhor, nesta longa caminhada que temos e que temos que entender que ela deve ser na mesma direção, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E assim sendo, o salmista nos mostra que nós temos a necessidade de estudar de forma constante, de forma diligente, a palavra de Deus, que nos revela quem Deus é, que nos revela o que Ele faz, que nos revela aquilo que Ele deseja no seu relacionamento conosco. O apóstolo Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E esse não é um versículo só para pastores, evangelistas, missionários, professores, para todos nós. Todos nós somos obreiros na seara de Cristo e precisamos diligentemente manejar bem a palavra da verdade. Mas o salmista nos mostra que nós temos a necessidade também de crer e de praticar de forma constante aquilo que Deus nos ordena em sua palavra. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ninguém gosta de ser enganado, mas nós nos auto-enganamos quando nós não praticamos a palavra, quando nos tornamos ouvintes negligentes. A palavra de Deus insta conosco para que sejamos praticantes da palavra de Deus. O autor deste salmo desconhecido, mas que provavelmente conhecia muito bem o Salmo 19, talvez tenha lhe inspirado a escrever este Salmo 119, assim, foi pouco o Salmo 19, nós precisamos falar mais da palavra. Então você pode até começar a ler em casa novamente essa semana, começa o Salmo 119 e depois caminha 100 salmos adiante e leia o Salmo 119, que você vai ver que há uma integração muito grande destes salmos. O autor deste salmo usa 8 palavras para se referir às Escrituras Sagradas. A lei, ou Torá, que é a revelação geral do ensino de Deus, não restrito apenas aos 10 mandamentos, mas a toda a revelação geral do ensino de Deus. Testemunho ou estatutos, que são aqueles termos da aliança de Deus, do Deus pessoal de Israel, para o que o seu povo os observasse. Preceitos, que nós podemos entender como aquelas regras detalhadas da vida. Nada na nossa vida passa alheio ou é obscuro a palavra revelada de Deus. Ele tem os seus preceitos. Os mandamentos,
que demonstram ou expressam para nós a vontade insistente de Deus, do Deus pessoal para o seu povo pessoal, Israel. Juízos ou ordenanças que se referem às decisões do juiz divino, onisciente, a respeito das mais variadas situações humanas. Ou então ele a chama também, a palavra de Deus, de decretos, que são as regulamentações escritas e prescritas para a nossa obediência permanente. Ou então palavras e promessas, que são palavras intercambiáveis aí. Uma referência à transmissão da vontade de Deus ao seu povo e também às suas promessas que ele faz àqueles que lhe são obedientes. Mas nos versículos 3 e 37, nós encontramos a expressão teus caminhos ou teu caminho, sem o acompanhamento de nenhum desses termos 8 mencionados há pouco. E isso expressa os teus caminhos, um padrão de vida fundamentado na vontade de Deus. E a palavra de Deus pode ser descrita assim também. Aliás, o verbo vivo de Deus, a palavra viva de Deus revelada a nós em Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. 6 dessas palavras que nós citamos, elas aparecem também no Salmo 19. Por isso, a ligação deste Salmo 119 com o 19. Este salmo, portanto, é uma combinação, como o pastor Fernando já se referiu, de adoração, de oração, de louvor, mas também de admoestação para o povo de Deus, que observa a santa palavra do Senhor. O Salmo nos apresenta um homem que se alegrava nas Escrituras que ele tinha nas mãos. E eram as Escrituras do Antigo Testamento somente, a única palavra de Deus que possuía, e que considerava o seu alimento, que considerava a sua maior riqueza. Veja como ele se expressa no versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Esse versículo demonstra toda a intensidade e paixão do coração desse salmista por Deus, pela sua palavra, pelos seus ensinos. O seu amor demonstrado, então, aqui neste salmo, pela palavra de Deus, deve envergonhar muitos cristãos de hoje, que possuem a revelação completa de Deus. Alguns desprezam o Antigo Testamento, alguns se apegam demais ao Antigo Testamento. Que vergonha para nós, diante desse testemunho, deste salmista que tinha parte da palavra de Deus, e hoje nós temos a revelação completa, e às vezes não temos essa mesma paixão, este mesmo amor pela palavra do Senhor. O autor deste salmo, ele não contentava em ter a lei em sua casa, em sua cabeça, na sua mão, ele desejava tê-la no seu coração, pois assim ela o ajudaria a amar o que é santo e a fazer o que é certo. Ele diz isso, ele expressa isso logo no primeiro versículo. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. O salmista, nos 176 versículos deste salmo, nas suas 22 estrofes, cada uma delas com 8 versículos, durante todo este salmo, ele demonstra, ele fala das maravilhas que a palavra de Deus realiza na vida do cristão dedicado a observá-la. E o salmista destaca algumas coisas que eu gostaria de pontuar nesta hora. Primeiro, ele diz que os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, mantém o servo dedicado puro. E aqui nós temos 2 versículos que são bem conhecidos também na Bíblia e neste salmo. Versículo 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E o versículo 11, bem conhecido, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quem vive sinceramente com Deus,
Quem vive sinceramente servir a Cristo Jesus, vive naquela luta com o pecado. Aliás, um pensamento antigo sobre a Bíblia é esse, né? Antes, quando eu não conhecia a Deus, eu corria atrás do pecado. Agora que eu conheço a Bíblia e tenho a palavra de Deus no meu coração, o pecado é que corre atrás de mim. Um exemplo muito vivo disso é José do Egito. Um jovem que procurou guardar o seu coração puro na presença de Deus. E quando o pecado o assediava, ele fugia porque tinha forças para isso. A palavra de Deus lhe dava um coração puro, um coração com entendimento do que era a vontade de Deus. A palavra de Deus faz isso. Como nós somos assediados, como nós somos tentados nesses dias de tanto esclarecimento, mas que vivem em tamanha trevas. Nós precisamos, queridos irmãos, ter o coração puro, dirigido na palavra de Deus. E a palavra de Deus faz isso. Essa é uma das maravilhas que a palavra de Deus faz na vida daquele que é dedicado ao Senhor. Ele nos faz lembrar do mandamento do Senhor, daquilo que é certo. Não só a lei moral inscrita na nossa alma, no nosso conhecimento, mas no nosso coração, a palavra de Deus marcada por um Deus que é santo e exige que nós vivamos também em santidade. Mas a palavra de Deus também, diz o salmista, traz alegria ao seu coração. Muitos acham que os mandamentos são pesados, muitos acham que os preceitos do Senhor são duros, mas eles nos trazem verdadeira alegria. O salmista, no versículo 14, diz: mais me regozijo, mais me alegro intensamente com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Nada podia trazer mais prazer e alegria ao coração daquele homem, daquele servo obediente do Senhor, do que a palavra do Senhor no seu coração, dirigindo os seus caminhos, presente na sua vida diária. É interessante como nós vivemos dias de tamanho materialismo. As pessoas acham que vão ser felizes quando tiverem as coisas, as riquezas, as boas coisas que este mundo diz que pode nos oferecer, mas não acham contentamento. Porque o verdadeiro contentamento, a verdadeira alegria nós encontramos na presença de Deus, na sua palavra. E quando ela está realmente no centro das nossas vidas, nós experimentamos a maior de todas as alegrias. Ela nos dá direção. É o texto que nós lemos ao início: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Passo a passo, dia a dia, situação a situação, mesmo aquelas que nos pegam de surpresa, a palavra de Deus sempre tem direção certa para nos dar. Mas a palavra também, uma das maravilhas que ela faz em nossa vida, porque ela é a palavra de Deus, ela estabelece novos valores. Esse mundo tem os seus valores, esse mundo tem as suas filosofias, que basta olharmos brevemente que vamos ver que são totalmente contrárias à palavra de Deus e àquilo que Deus quer para trazer a felicidade para o coração do homem. Mas a palavra de Deus estabelece novos valores. E aí o salmista diz, entre outros tantos versículos neste salmo, o versículo 72, para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Quantas pessoas são dirigidas pelos mais diversos valores e um deles é amealhar cada vez mais riquezas. É ter o prazer de ter as coisas e de não ser. Mas a palavra de Deus diz que ela estabelece novos, superiores, caminhos excelentes, de novos valores para a nossa vida. E o salmista diz isso: para mim vale mais a lei que procede da tua boca. Será que nós temos afirmado isso no nosso dia a dia, queridos irmãos? Mas a palavra nos ajuda também a orar com eficácia. Veja o que diz o versículo 58, o salmista declara isso: olha, imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim, e aí ele diz, segundo
a tua palavra. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos as suas promessas, nós conhecemos o seu querer, e por isso nós podemos implorar com eficácia, né? Porque conhecemos as promessas do Senhor, a sua vontade para a nossa vida. Conhecemos a sua soberania, o seu cuidado amoroso, paternal para conosco diariamente. Então, quando nós nos achegamos na presença do Senhor, nós nos achegamos assim, humildemente, porque reconhecemos a sua grandeza, o seu amor, mas reconhecemos também a sua fidelidade, as suas promessas, a sua palavra. E aí nós podemos conversar com Deus com base nelas. Ó Senhor, Tu és grande e poderoso. Ó Senhor, Tu és todo amor e bondade e misericórdia. Tem compaixão do Teu filho, tem compaixão da Tua filha. Para orarmos corretamente, nós precisamos conhecer a Deus, o Seu caráter, a Sua vontade revelada. Mas essa palavra traz também esperança para o nosso coração. Versículo 49, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. As promessas do Senhor são a nossa esperança. Pode ir tudo mal ao nosso redor. As perspectivas, como nós ouvimos ontem, no Café e Ponto, podem ser as piores para a economia mundial e do nosso país. Mas nós temos as promessas do Senhor, que nos acompanham diariamente e que nos faz enxergar aí sim, como um farol, além das circunstâncias, porque olhamos para aquele que é o Senhor da história, que é o Senhor da nossa vida e que nos guia. Por isso nós temos esperança. Temos também paz, o versículo 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há preço. É interessante que as pessoas estão buscando paz, mas elas insistem em dizer que não vão encontrar paz na palavra de Deus. Não vão encontrar paz num Deus que elas não conhecem. Não, a palavra de Deus que revela quem Deus é, traz para o ser humano a paz verdadeira que ele precisa, a paz que o mundo não pode oferecer. A palavra de Deus traz verdadeira liberdade. Veja o que ele diz no versículo 133. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Os nossos pecados, as nossas iniquidades é que realmente nos prendem, nos escravizam. Mas a palavra de Deus firma os nossos passos em caminhos seguros, em caminhos que nos levam para mais perto, cada dia, de Deus. É interessante que esse salmista fala também que a palavra de Deus fará com que nós tenhamos os melhores amigos. Veja o que ele diz no versículo 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Que coisa maravilhosa, né? A palavra de Deus fará com que nós tenhamos os nossos melhores amigos, porque seremos companheiros, teremos um objetivo comum, e fortalecidos com um companheiro assim, de caminhada, nós poderemos ganhar outros amigos, porque é isso que Jesus quer, né? Ele chamou os seus discípulos de amigos, e o amigo é aquele que obedece, é aquele que ama o seu Senhor, ama a sua palavra. E o nosso melhor amigo é aquele que foi designado de verbo de Deus, de palavra de Deus viva entre nós, que é o Senhor Jesus Cristo. No versículo 73, o salmista diz que a palavra nos ajudará a descobrir e cumprir os propósitos de Deus. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Ele faz uma confissão, uma declaração da soberania de Deus, e ele diz, só o Senhor pode me ajudar então, como meu Criador, como aquele que me criou, a descobrir e a cumprir os teus propósitos para a minha vida. E por fim, se não esse salmo já começa a ser pregado todo ele, o salmista nos diz que quando nós amamos a palavra e ela está no nosso coração,
ela nos fortalece para testemunhar. Versículo 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E aí no 42 ele diz: e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. E aí ele faz uma petição no versículo 43. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. E aí no versículo 46 ele diz: também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Os profetas de Deus que tinham a palavra no coração, eles iam testemunhar diante dos reis de Israel. E com ousadia apontava o dedo para o rei que estava desobedecendo a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: olha, se vocês amarem a minha palavra, tiverem a minha palavra no seu coração, vocês vão ser levados à presença de autoridades, mas não se preocupem, porque esta palavra estará nos seus lábios e vocês saberão o que dizer. Como nós somos fracos muitas vezes, numa conversa, de introduzir a palavra de Deus. Somos tímidos, temos vergonha muitas vezes, mas a palavra de Deus, quando ela estiver firme no nosso coração, ela será o nosso linguajar. Nós seremos traídos por ela. Como Pedro foi traído naquele pátio, ele quis trair a Jesus, mas ele estava sendo traído. Olha, você é um deles. O jeito que você fala diz que você é um deles. Assim também, quando a palavra estiver no nosso coração firme, ela nos fortalecerá para o testemunho a todos aqueles que pedem razão da nossa fé. Eu termino, queridos irmãos, desejando que todos nós possamos fazer como este salmista fez no versículo 33. Pedir ao Senhor, clamar ao Senhor o seguinte: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Que nessa nossa caminhada, nessa nossa peregrinação, nesses dias que vivemos, o nosso coração possa estar desejoso disso, de conhecer mais e mais a palavra de Deus, de fazer mais e mais a vontade de Deus, seguindo o nosso caminho até chegarmos ao final dele. Uma longa caminhada na mesma direção, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor assim nos guarde. Amém? Nós separamos para cantarmos ao final essa súplica que faremos juntos: Deus vos guarde pelo seu poder. Crendo que realmente o Senhor é poderoso, a sua palavra é poderosa e ela nos guia por caminhos eternos. Nós vamos nos colocar de pé para juntos fazermos esta oração, cantando este hino e dando oportunidade àqueles irmãos e irmãs que separaram este domingo para consagrarem os seus dízimos e ofertas, de o fazerem nesta hora com alegria. Louvemos então ao Senhor. Poder
Vamos orar, irmãos, e receber a bênção. Querido Deus e Pai, te damos graças pela tua bendita e santa palavra, que nos traz alegria e contentamento, porque nos dá direção segura para vivermos os nossos dias de acordo com a tua vontade e assim experimentarmos vida com significado, sentido e uma vida verdadeiramente feliz. Muito obrigado, Senhor, porque ela nos fortalece, nos reanima na nossa caminhada, nos revigora, nos vivifica, para podermos também passar os nossos dias, ó Deus, sabendo que o Senhor está conosco, nos animando e nos fortalecendo. Te damos graças, ó Deus, porque a Tua palavra nos leva a termos compromissos contigo. E um deles é este, de consagrarmos ao Senhor com alegria, agradecendo-te, Senhor, por todas as bênçãos que temos recebido, os nossos dízimos e ofertas. Te damos graças, Senhor, por aqueles que hoje foram aqui consagrados, e que o Senhor faça multiplicar a nossa sementeira, ó Deus, para que a Tua palavra se propague e se espalhe por essa cidade, por todos os cantos do nosso país e do nosso mundo. Fortalece o ministério desta igreja, Senhor, para que possamos ser sempre centrados na Tua palavra, termos compromisso com ela e com o Senhor Jesus Cristo. Despede-nos agora da Tua paz, com a Tua paz, ó Deus, renovando a nossa fé, fortalecendo, Senhor, a nossa fé, para que possamos caminhar na mesma direção, olhando para o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre nós permaneça hoje e para todos sempre. Amém e amém. Sentai-vos, irmãos. Gostaríamos de saber se temos aqui hoje de manhã alguém que está nos visitando. Se houver, pudesse colocar em pé um instante. Queremos também reconhecer os nossos visitantes. Que bom. Pode ficar de pé um instante, por favor. Bem-vinda, viu? Qual é o seu nome? Como? Ana Carolina. Muito bem-vinda, viu, Ana Carolina? Os irmãos que estão aí perto da Ana Carolina queiram cumprimentá-la em nosso nome, por favor. Nós estamos entregando para os membros da igreja e para aqueles que desejarem os envelopes de contribuição. Nós ainda temos ali, naquele imóvel que fica ali no hall de entrada da igreja. Então, se você ainda não retirou o seu, está lá à sua disposição. Através desses envelopes é que nós contribuímos e levamos adiante o trabalho que o Senhor Jesus Cristo nos tem confiado a realizar aqui em nossa igreja. Por favor, dê atenção ao boletim, porque nele você encontra notícias e maneiras de como se envolver e participar também desse ministério de Cristo a nós confiados. Agora, daqui a pouco, às 10h15, aqui mesmo no nosso templo, nós teremos mais estudo
da bendita palavra de Deus, e todos estão convidados a permanecer, e também em algumas outras salas aqui do nosso prédio também estaremos meditando nas Escrituras.